Muitos vírus e bacilos que causam infecções devastadoras e mortais estão pelo mundo ou confinados em laboratórios, sendo consideradas armas biológicas perigosas para a humanidade. Algumas dessas doenças já foram utilizadas como armas para dizimar inimigos em algumas guerras da antiguidade. Esse método foi utilizado até 1925, quando foi estabelecido o Protocolo de Kyoto. Esse protocolo dizia que era proibida a utilização de armas químicas e bacteriológicas. Entretanto, Adolf Hitler utilizou as armas químicas na Segunda Guerra Mundial e Saddam Hussein também utilizou elas na guerra contra o Irã. Porém, se tratando de doenças causadas por vírus e bacilos letais, não estamos totalmente protegidos, porque apesar de algumas delas serem erradicadas, as suas cepas e amostras estão vivas em alguns laboratórios, correndo o risco de cair em mãos erradas, a ponto de causar um apocalipse viral e bacteriológico. Confira a seguir alguma delas. Olá! Você já ouviu falar em bioterrorismo? Armas biológicas? Epidemia em massa? É claro, tudo isso soa como apenas mais uma produção hollywoodiana ou então mais um jogo da franquia Resident Evil. Mas e se tudo isso se tornasse realidade? E se um vírus fosse usado como arma de guerra? Estariam governos, organizações e poderosos por trás das pragas que assolam e assolaram a humanidade? Veja agora 5 armas biológicas que poderiam ser usadas contra nós. Número 5. Ricina. Toxina de origem vegetal, 6 vezes mais venenosa que o cianeto. A ricina é obtida a partir de uma proteína de sementes de mamona. Mesmo em pequenas doses, a ricina pode matar uma pessoa quando em contato com os pulmões, inalada, ou corrente sanguínea, injetada. Não há contágio de pessoa para pessoa. As agências militares de diferentes países têm estudado como arma de destruição em massa. Traços de ricina em instruções para fabricação foram encontrados repetidamente durante a captura de terroristas em Cabul, Londres e Paris. Número 4. Quimera. Durante a Guerra Fria, os soviéticos criaram um programa de armas biológicas de magnitude assustadora. De 1970 a 1992, 60 mil soviéticos estavam envolvidos nas pesquisas e testes de armas biológicas. Após a dissolução da União Soviética, as nações estrangeiras recrutaram os cientistas. Alguns, como Ken Alibek, juntaram-se às empresas privadas dos Estados Unidos e expuseram os segredos sobre o programa. Um dos projetos mais mortais dos soviéticos era uma tentativa de criar um vírus quimera, metade varíola, metade ebola. Ele poderia se espalhar tão rapidamente quanto a varíola e matar com a força do ebola. É desconhecido se os cientistas desertores soviéticos venderam suas pesquisas para nações que abrigam terroristas, mas desde aquela época os cientistas americanos e vários do governo se preparam para a possibilidade dessa quimera ser assinada. Número 3. Peste bubônica. Na Europa medieval, uma doença causada pela bactéria Yersinia pestis causou a morte de 25 milhões de pessoas. A praga é resistente a baixas temperaturas e é armazenada na expectoração. Os principais vetores são pulgas, roedores e outros animais infectados. Junto com outros tipos de peste, a bubônica é caracterizada por um elevado grau de contágio e mortalidade muito alta. Se o tratamento não é iniciado a tempo, durante as primeiras 24 horas, pode matar em 70% dos casos. Os pacientes com a doença infecciosa grave foram usados como uma arma contra os inimigos desde a China antiga e Europa medieval. Cadáveres infectados eram colocados em fontes de água e em catapultas para serem atirados em fortalezas. Número 2. Antraz. O antraz é uma bactéria aguda causada pela bactéria Bacillus anthracis. A maioria das formas da doença é letal, afetando seres humanos e animais. Como muitos outros membros do gênero Bacillus, o B. anthracis pode formar endósporos, que dormentes são capazes de sobreviver em condições adversas ao longo de décadas ou mesmo séculos. Em certas condições, eles podem despertar, ser inalados, ingeridos ou entrar em contato com uma lesão de pele, podendo se multiplicar rapidamente e matar. Em vista da resistência às mudanças ambientais e alta mortalidade, o antraz é classificado como uma arma biológica de classe A
Um dos mais recentes casos da bactéria como arma invisível foi o terrorismo postal em 2001, que teve cartas enviadas com antraz a escritórios de alguns meios de comunicação e de senadores democratas nos Estados Unidos, infectando 22 pessoas e matando 5. Vacinas eficazes contra o antraz estão agora disponíveis, mas com diversos efeitos colaterais, e algumas formas da doença respondem bem ao tratamento com antibióticos se for realizado rapidamente. Número 1. Zika vírus. Seria o famoso Zika vírus uma arma biológica desenvolvida com a finalidade de reduzir a população mundial? Francis A. Boyle, professor de Direito Internacional que elaborou a Lei Antiterrorismo de Armas Biológicas em 1989, revelou que o Zika vírus foi potencializado como uma arma de guerra para governos mundiais e organizações não governamentais durante uma entrevista em 29 de janeiro no programa de Alex Jones. A entrevista, em inglês, pode ser vista no link na descrição do vídeo. Não muito tempo depois, a grande mídia admitiu que a epidemia de Zika vírus tinha como possível causa a liberação de mosquitos geneticamente modificados no Brasil, de acordo com o jornal inglês The Mirror. Abre aspas. A epidemia Zika, que está neste momento dominando o continente americano, pode ter sido causada pela liberação de mosquitos geneticamente modificados em 2012. Os insetos foram projetados por especialistas de biotecnologia para combater a propagação da febre e da dengue e outras doenças liberadas na população geral do Brasil em 2012. Mas com a Organização Mundial de Saúde agora se reunindo em Genebra para debater desesperadamente curas para o Zika vírus, estão aumentando as especulações quanto à causa da epidemia súbita. O vírus Zika foi descoberto pela primeira vez na década de 1950, mas a epidemia recente agravou-se de forma alarmante, provocando defeitos congênitos e muitos problemas de saúde na América Central e do Sul. Em 2010, a Fundação Bill e Melinda Gates financiou iniciativas de pesquisadores australianos para liberar mosquitos geneticamente modificados e infectados com uma bactéria. Naquele mesmo ano, Bill Gates confessou que acreditava em redução populacional. Abre aspas. O mundo hoje tem 6,8 bilhões de pessoas. Vai chegar a 9 bilhões, disse ele durante a conferência em 2010. Continuou Bill. Agora, se fizermos realmente um grande trabalho em novas vacinas, assistência médica e serviços de saúde reprodutiva, reduziremos a população em 10 ou 15%. As armas biológicas são armas constituídas por micro-organismos patogênicos, como fungos, vírus, bactérias e outras toxinas. São tão temidas quanto as armas químicas, que usam substâncias tóxicas como gases mortais criados em laboratório. As armas biológicas podem contaminar tanto seres humanos como animais e vegetais, levando o indivíduo contaminado à morte em determinados casos. Estas armas podem também ser usadas como armas de guerra visando incapacitar ou destruir oponentes. Existe uma espécie de bactéria denominada Bacillus anthracis. Esta é comum na natureza e infecta bois e ovelhas. A espécie também é conhecida como antraz. O ser humano também pode ser infectado por esse ser procarionte através do contato com a pele por inalação ou ingestão. O contato direto com a bactéria não oferece um risco tão grande quanto a inalação da mesma. 20% dos casos não tratados com o medicamento quando a bactéria entra em contato com a pele são fatais. Quando inalada, a bactéria, o primeiro sintoma a surgir é uma simples gripe que em seguida gera uma contaminação pulmonar e se dispersa pela corrente sanguínea, liberando componentes tóxicos que levam o indivíduo à morte em questão de horas. Para eliminar os esporos de antraz no ambiente, é mister que tudo seja esterilizado com produtos químicos como formol ou incinerado. O governo britânico levou cerca de 4 anos para limpar uma área de teste de antraz durante a Segunda Guerra Mundial.